ter que ficar com ela. Como é que vai falar com essa luz assim que eu não sei. E por que ela tá gravando? Parou. Não. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Todos os irmãos em Cristo Jesus. Ó Deus, te agradeço, Senhor, por esta oportunidade magnífica, Jesus, que tu nos concede, para que junto, ó Deus, possamos louvar e bendizer o teu nome. Deus, Criador dos céus e da terra, que está acima de tudo e de todos. Pai, eu te agradeço pela Dama, pelo Thierry, pela Mônica, pelo Tauan, por todos, meu Deus, da família Nobre, Caetano, Bezerra, enfim, Jesus, por todos os meus amigos, Jesus, do Facebook, os amigos e amigas, meu Deus, também, Senhor, do Google+, aonde esse vídeo vai, do YouTube, Jesus, do blog, enfim, Jesus, a todos em que essa mensagem esta noite possa chegar, Jesus, que seja alcançada pela mensagem salvífica, meu Deus, da tua palavra. Seu encontro, Jesus, que todas as pessoas, meu Deus, tenham a coragem, Senhor, de fazer uma reflexão e partir, Jesus, para uma nova aliança contigo, Senhor. Levanta aqueles, meu Deus, que já não tem mais coragem para caminhar, Jesus. Aqueles que desistiram dessa trajetória, meu Deus. Dá, meu Deus, uma injeção de ânimo e visita-os através do teu Espírito Santo e traz-os de volta para a tua casa, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E a palavra é a nossa irmã Dâmara. Vem aqui, Salmo 198. O Senhor reina, está vestido de majestades. Ó Senhor, se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Irmãos, finalizando o texto, ele fala que a santidade convém à casa do Senhor. Ser santo é ser separado, é ser diferente. É ter essa convicção para que foi chamado. E Jesus nos chamou com essa finalidade, para ser santo, para ser separado, para ser um povo escolhido pelo qual Ele mesmo nos escolheu. E não nos escolheu apenas para ser mais um no meio da multidão. A Bíblia diz que Jesus nos escolheu para que dessemos frutos e que o nosso fruto permaneça. É uma coisa maravilhosa, diz que Ele nos escolheu e nos nomeou para que dessemos fruto. Mas eu quero ler aqui, no livro de Daniel, no capítulo 1, uma história muito conhecida. Essa história se deu no ano por volta do ano 605 a.C., quando no reinado de Joaquim, Nabucodonosor invade a cidade e leva alguns cativeiros. E dessa primeira leva levou só da família real, só que tinha sangue real. E desta família, dessa turma, separou para si, mandou separar entre os escravos 4 jovens, que era para depois de 3 anos se apresentar diante do rei no palácio e fossem treinados com todos, os jovens que tivessem boas habilidades para trabalhar no palácio. E assim foi escolhido aqueles 4 jovens, os quais foi mudado o nome para Sadraque, Mesaque, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, segundo os deuses de Babilônia. Mas, depois que fizeram aquelas escolhas, aqueles 4 jovens bonitos, de boa aparência, para trabalhar no palácio, havia ali algumas ordenanças de suma importância que não poderia ser deixado de fora. Tinha que comer a comida do rei, os manjares do rei, tinha que se alimentar, tinha que beber o vinho do rei, tudo aquilo, todas as iguarias que passavam na mesa do rei, tinha que passar, tinha que ser dado àquele jovem. E a Bíblia diz no capítulo 1
no capítulo 1 de Daniel, no versículo 8. No capítulo 1 de Daniel, e o versículo 8 diz assim: E Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Uma história daqueles três jovens, uma história bela, uma história maravilhosa. Mas a história, ela é traçada por aqueles três jovens em cima da liderança do jovem Daniel. Uma coisa que é maravilhoso é quando a gente entende que a mensagem e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei. Irmão, e aquela decisão de Daniel de assentar no coração não se contaminar fez toda a diferença daqueles jovens. E a pergunta às vezes para nós é: o que temos assentado em nossos corações? O que temos assentado? O que Daniel assentou no coração foi não se contaminar com a porção do rei. E olha que Daniel tinha todos os motivos para seguir fielmente aquelas ordenanças. Porque Daniel era um escravo. Escravo já não tem jeito. Era um escravo. Mas a Bíblia diz que Daniel achou graça, né, diante de Deus e diante daqueles homens. E aqueles homens permitiram aquilo a Daniel. Como é bom, irmão. Não interessa aonde coloquemos os nossos pés. Não interessa a função que estejamos ocupando. Precisamos assentar no nosso coração ser diferente. Precisamos assentar no nosso coração que mesmo nessa geração corrompida da qual nós estamos vivendo, eu costumo dizer que nós já estamos vivendo pior do que a segunda dispensação. Porque você tem a primeira dispensação que vem até a queda do homem, e depois você tem a segunda dispensação humana que vem até o dilúvio, em que a raça humana fazia tudo o que queria e Deus viu que não dava mais. E Deus destruiu todo o homem, toda aquela criação que ele fizera para tentar corrigir esse homem. E hoje, irmão, está muito pior. Este homem está corrompido, é a prostituição, é o engano, é a mentira, é a sensualidade, inclusive dentro da igreja. Em vez de assentar como Daniel nos seus corações, não se contaminar com uma porção do rei, parece que esse caminho é o inverso. As pessoas fazem tudo para ser aplaudidas. Vamos retornar um pouquinho à nossa história passada. Da época de Jesus, por volta do ano 33, da nossa era, até o ano 306, também da nossa era, o evangelho cresceu estrondosamente. Em cima do sofrimento daqueles irmãos que eram queimados, que eram jogados nas arenas, que servia para alimentar aqueles leões, em frente àqueles imperadores céticos, satânicos. Mas assim o evangelho crescia. E por volta do ano 305, que é a história do primeiro Papa, que é Constantino, não é Pedro, se decreta que todo mundo teria que ser cristão por decreto. E agora aqueles homens que eram perseguidos eram aplaudidos, eram recebidos nos palácios. E a igreja do Senhor entrou em decadência espiritual. E hoje, irmão, está do mesmo jeito. As pessoas, em vez de fazer como Daniel, não estou no meio do mundo corrompido, miseravelmente fora da direção de Deus. Que as pessoas fazem tudo para crescer, para aparecer, para chamar a atenção.
para ter seu nome estampado nas mídias. Os grandes eventos evangélicos estão parecendo mais desfiles de modas para que seu líder apareça desfilando, mostrando que estava em lugar A, mostrando que estava em lugar B. Jesus não nos chamou para isso. Jesus chamou para ir de encontro ao pecado, à prostituição, ao engano, à mentira. Jesus nos chamou para dizer que esse mundo ele não aguenta mais do jeito que está. Está fedendo as narinas de Deus. E que as pessoas, para galgarem uma posição, faz tudo que acha que deve ser feito. Não respeita ninguém, passa por cima de tudo. Só que Jesus está voltando. Certamente Ele vai cobrar de mim, de você, o que tens assentado no seu coração no meio deste mundo corrompido. Ser mais um líder amante de si mesmo, passando a mão pela cabeça das ovelhas, em vez de curar as feridas, em vez de ensinar o caminho da verdade, em vez de pregar a Bíblia como ela é, me dizendo assim, não, se nós formos pregar isso ou formos pregar aquilo, não fica ninguém na igreja. Meu filho, quem mantém o homem na igreja é a estrutura básica que é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus nos mantém de pé, só a palavra de Deus nos alimenta, só a palavra de Deus nos guia no meio desse mundo corrompido e miserável que nós estamos vivendo. O mundo de prostituição, da sexualidade. O mundo que até nas igrejas evangélicas você vê as mulheres usando suas roupas sensuais, mostrando seus corpos esculpidos, e os líderes parecem que não estão vendo nada. Até porque muitos deles estão envolvidos na prostituição, no engano. Só que um dia eu vou estar diante de Deus. E esse dia pode estar muito perto, esse dia pode ser hoje. Eu gostaria de fazer um pedido para você. Leia com atenção, baixe na internet aquele vídeo, projeto da NASA. E também a parte escrita, leia com atenção. Vê como está próximo a vinda de Jesus Cristo. Meu irmão, não é tempo de brincar. Não é tempo. Não adianta você ser um líder de uma grande igreja e ficar junto com ela. Ainda existe esperança para você. Volte atrás, comece a pregar a palavra de Deus como ela é. Comece a ser aquela pessoa lá no início, quando Jesus te chamou, que era ousado na palavra, não ousado com as pessoas. Que não tinha medo de pregar a palavra de Deus como ela é. Que não se envergonhava de carregar a Bíblia. Hoje muitos carregam a Bíblia dentro de uma bolsa com vergonha de dizer que é cristão. Se preocupa apenas com a beleza estética, com paletórios bonitos, com a presenças que não levam a lugar nenhum. Se preocupa apenas em exibir os seus carrões, seus evangelhos de ostentação, que está longe de ser o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho da humildade, da simplicidade, da serenidade, da honestidade, da partilha, do amor. O evangelho de Cristo não pode ver um irmão chorando de fome ao teu lado e você exibindo seus carros importados. E na igreja, irmão, sequer pagou uma conta de luz, com sua energia cortada. Mas você precisa exibir seu estado. Você precisa ir dizer que é poderoso, porque você está associando bens econômicos com vida espiritual. O ímpio também prospera. Mas o que eu tenho para você nessa noite é: retorne ao primeiro amor. Faça como Daniel. Assente no seu coração não se contaminar mais com a porção do rei. Porque ao nosso lado é o que bem tem. Que adianta você ser aplaudido por uma multidão? Que adianta você ser aplaudido por essa multidão vazia que não leva a lugar nenhum? Uma multidão que não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas olhar e Jesus está de costas para você. Perceber que o Espírito Santo já se afastou de você há muito tempo. Paulo disse em Tessalonicenses primeiro: não extingais o Espírito. O Espírito tem falado com você e você não tem dado ouvido. O Espírito tem dito: filho. O Espírito Santo tem dito: filha, não é assim, este caminho não me agrada. Mas você está se deixando pelas aparências. Volta
Não deixe que o Espírito Santo se afaste de você. Hoje pode ser o seu dia, o dia D, o dia do seu retorno para Jesus. Que Jesus Cristo continue te abençoando. Toma uma decisão como Daniel. Aceita no seu coração não mais se contaminar com a poção do rei. Amém, Jesus.